Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: quando nós cantamos uma música como essa, tudo o que eu tenho é teu. Minha casa, meu destino, meu dinheiro, tudo é teu. E nós cantamos essa música com base no que está escrito lá em Apocalipse 5, versículo 9. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. A igreja de Jesus, ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos dele. É uma honra ser dele. E hoje, nesse dia de ceia, ele prepara uma mesa para nós. Uma mesa. E ele quer nos ensinar a como estar nessa mesa com ele, a reagir nessa mesa com ele, a aprender com essa mesa, a mesa do Senhor. E eu queria convidar você a ficar sentado agora e desfrutar comigo dessa mesa do Senhor, aprendermos dessa mesa do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no versículo 11, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 20, 1 Coríntios 11, 20, leio na versão NVI, que diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado a vocês, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere uns pelos outros. Jesus preparou uma mesa hoje. Uma mesa para todos nós. E diferente da ceia que nós temos hoje, era a ceia no tempo do apóstolo Paulo. No tempo do apóstolo Paulo, era um dia de banquete, chamado a festa do amor, a festa ágape. Ceia era uma oportunidade que os cristãos tinham de comerem juntos e repartirem tudo o que tinham em comum. Era uma espécie de junta-pratos. É como se tivesse várias mesas aqui no templo e cada um trouxesse uma comida de casa. Era uma mesa em nome do amor, da generosidade, e depois eles ceiavam. Só que o apóstolo Paulo, ele está corrigindo a ceia na igreja de Corinto. Ele está dizendo: não está certo o jeito que vocês estão ceando.
Na verdade, não está certo o jeito que vocês estão cultuando. E ele então diz que algo está errado. E ele é muito sério na sua observação, na sua repreenda àquela igreja, que em 1 Coríntios 13, 17, ele diz que o que era para edificar estava destruindo. O que era para produzir crescimento espiritual estava gerando declínio espiritual. O que era para abençoar estava prejudicando. E aí você pergunta, mas por quê? Qual era o problema com a igreja de Corinto? Por que eles não sabiam cear? A Bíblia diz no versículo 21, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os de que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo está dizendo, esta ceia não está certa. Na verdade, esta não é a ceia do Senhor. Enquanto uns comiam à vontade, outros passavam necessidade do lado do irmão. Quantos estão me entendendo? Enquanto uns comiam e bebiam ao ponto de se embriagar, outros nada tinham. Eles estavam se juntando, mas para pior. Era um culto egocêntrico. E cada cristão estava cultuando em torno de si mesmo. Aí o apóstolo Paulo, o que direi sobre isso? Eu vou dizer que é um absurdo o que está acontecendo. Eles não estavam na mesa do Senhor, mas na sua própria mesa. Eles não eram convidados da mesa do Senhor, eles eram donos da sua própria experiência de culto. Eles não estavam vivendo os princípios que Jesus tinha deixado. E é interessante porque esse texto ele me pegou pela manhã. Eu vi como uma mensagem pronta, Efésios capítulo 1, versículo 18. E quando eu ministrei o primeiro culto, eu não consegui sair desse texto. Ele me tocou profundamente, como se fosse a primeira vez. E então eu decidi não mais pregar a série que eu estava fazendo e aproveitei para pregar nos cultos essa palavra. E o interessante é que eu fui observando que a Bíblia deixou muitos detalhes sobre a ceia. E Deus sabia que Ele estava deixando para uma igreja pensante. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Nós somos o povo do livro. Deus sabia que nós abriríamos a sua palavra e leríamos isso. E perguntaríamos para o Espírito Santo o que isso significa. Os detalhes que estão escritos. Embora Paulo não tenha visto Jesus nesta ceia, provavelmente um dos discípulos de Jesus contou para ele. E ele então, no versículo 23, ele diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha só, Paulo está dizendo que no dia que Jesus fez essa ceia, no meio dos que participavam desta ceia, entre eles estava um traidor. E só para arrebentar com a nossa religiosidade, esse traidor, ele ceiou. E Jesus sabendo que ele ia traí-lo. E algumas versões diz que Jesus entregou para ele o pão molhado, que significa a maior honra que o dono da casa poderia dar àqueles que estão assentados com ele na mesa no Oriente. Então o que eu aprendo com você? Você consegue ver aqui o nosso Senhor à mesa sentado com o traidor, mesmo sabendo da iminente traição, de tudo que ela proporcionaria, ele dividiu e compartilhou o seu amor com todos que estavam lá. E aqui Paulo está trazendo um grande contraste. Ele diz assim, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, ou seja, ele está dizendo
o contexto. Ele está trazendo aqui o coração de Judas, que ia trair Jesus, e está trazendo o coração de Jesus, que estava pronto a dar a seu corpo para ser moído, massacrado, para o perdão dos nossos pecados. Então Paulo aqui está querendo trazer o entendimento do sentimento, da postura de Cristo em relação a todos nós. Versículo 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. O que Jesus está fazendo? Você pode me ajudar? Me dá esse pão aqui, por favor. Isso, obrigado. Jesus pegou um pão, deixa eu deixar esse pãozinho aqui em cima. Obrigado. Jesus pegou o pão. E a Bíblia diz que ele pegou o pão. Sabe, e por favor, entra aqui no meu mundo agora de como eu vejo a Bíblia. Por que está descrito dessa maneira? Por que o apóstolo fez questão de deixar isso escrito? Jesus pegou o pão, deu graças e repartiu. Será que é só isso que ele quer nos ensinar? Será que é só isso que ele quer nos dizer? O que significa esse ato de Jesus? Porque Jesus era Deus em forma humana. Eu não sei se você consegue entender o que eu vou dizer. Jesus andando era Deus andando. Você não tinha vontade de saber como é que Deus andava, não? Eu ia imitar. Se Jesus andasse assim, Deus anda assim, eu vou andar assim também. Como é que Jesus comia? Eu queria comer como Jesus, porque é como Deus comia. Quantos estão me entendendo? Jesus era Deus. Como é que Deus falava? Como é que Deus comia? Como é que Deus dormia? Como é que Deus tratava os outros? Jesus veio para ser exemplo. Então, olha o que está escrito na palavra. E tendo dado graças. O que é dar graças? É você levantar o pão e dizer assim: graças a Deus. Sabe o que é isso? É você dizer que não chegou pelo teu mérito, não chegou pela tua força, não chegou porque você consegue, chegou porque Deus foi generoso com você, e pela graça maravilhosa dEle, Ele te deu algo. É uma forma de agradecer aquilo que você não conseguiria sem Deus. As palavras de Jesus declaram que na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, o foco é a generosidade de Deus em enviar algo para os seus filhos. E no caso da igreja, na mesa do Senhor, é a graça e a misericórdia de Deus de ter enviado o seu Filho para nos salvar. Mas observe a pedagogia de Jesus, e a gente tem que aprender com ela. Jesus pega, camisa bonita, rapaz. Jesus pega o pão, levanta, dá graças e reparte. Aleluia. Quantos aqui acreditam que o que você tem foi graças a Deus? Quantos aqui levantam essa mão? Aleluia. Se a gente for lá no estacionamento agora, tem centenas de carros lá, já viu? Tu já chegou para o seu assim, para Jesus e disse assim: Jesus, graças a Deus pelo meu carro. Quantos já fizeram isso? Pois é, eu vou te ensinar como é que a gente faz. Você fala assim: Jesus, graças a Deus pelo meu carro. Jesus, obrigado. Aí você sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar seu carro. Amém? Ele vai levantar seu carro. Aleluia. Está sentindo aí? Aí ele vai dar: Pai, obrigado pelo carro do nosso irmão. Reparte ele com aqueles que estão andando a pé. Aleluia. Aleluia, irmão. Porque tudo que você coloca na mão de Jesus, Ele levanta, dá graças e reparte. Aleluia. Eu quero ver algum irmão indo a pé para casa hoje. Aleluia. Sabe, aquele carro bonito seu, aquela Dodge Ram que cabe 8. Sabe?
caminhonete aqui dá para fazer umas 3 concessionárias. Tem agora elétrico, que nem gasolina gasta. Aí você fala, mas gasta energia. Não, você já botou energia solar na sua casa, você tem crédito. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa, dá graças. Se você dá graças, você está dizendo, Deus, não fui eu que consegui. Você pode até ter trabalhado, mas a fonte foi o Senhor. Dá graças. Sabe, eu estou orando, sabe, para Deus transformar o seu coração. Sabe, para você dar carona hoje para uma família de 3 filhos. Um de 8, de 6 e o de 4. Sabe, uns filhos assim bem animados. Eles falam, pai, nunca entrei dentro de um carro desse. E pulando, sabe, naquele couro branquinho, cremezinho. Sabe por quê? Porque tudo o que nós temos veio do céu. A igreja precisa aprender que ela não conseguiu nada pela força do seu braço. Sabe, você não fez nada para acordar hoje. Você não deu um argumento de madrugada enquanto você dormia para você dar o seu primeiro suspiro hoje de manhã. Seu coração está batendo agora porque Deus ordenou a próxima batida dele. Seu sangue está circulando porque Jesus ordenou que seu sangue circulasse agora. Sabe, você não teve, sabe, sua pressão não subiu nem desceu, porque Jesus está ordenando agora que você permaneça vivo. A graça de Deus está sobre esse lugar. É por isso que Jesus, tudo que você bota na mão de Jesus, Ele dá graças e reparte. Aleluia. Talvez eu não poderia dizer isso talvez há uns 10, 15 anos atrás. Sabe, mas lá em casa, sabe, terça e quinta, vai lá em casa, é maravilhoso. Sabe, lá em casa tem 2 células eternas. Elas começam 6 horas e só Jesus, exatamente, Jesus e o Espírito Santo, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, sabe a hora que acaba. Eu acho que os pais pensam assim, terça e quinta, vale night, na casa do pastor, deixa o filho 6 horas, 6h50, só volta meia-noite. Eu acho que eles vão uma viagem em São Paulo, São Luís, aí eles voltam pegar o filho de noite. Chega aquele monte de adolescente, é os teus. Chega lá aquele monte de adolescente, sabe? E eles começam a célula cedo. E é interessante, gente, assim, não tem liturgia, né? Eles não vão orar primeiro, adorar. Não, eles vão primeiro pro basquete. Eles vão chutar bola. Eles vão correr, sabe? E depois de 40 minutos correndo, né? Aí eles, né? O líder da célula sempre fala assim, pastor, estou à vontade? Não, a casa é sua, fica à vontade. Eu já dei graças mesmo, Jesus já repartiu tudo, né? Aí liga o ar-condicionado da sala, aí aquele monte de adolescente vem da quadra, sabe, com aqueles hormônios em franca ebulição, sabe, e aquele cheiro de gente viva no lugar. Alguém sabe o que é isso? Gente viva. Os vivos estão, sabe, é um cheiro de morte de gente viva. Aí eles entram na sala. E minha esposa, eu não sei o que aconteceu com minha esposa. O sofá lá de casa era amarelo e preto, lembra? Dava tudo certo. Aí ela agora botou um branco. Aí os adolescentes, sabendo que eu dei graça, obrigado, Senhor, pelo sofá branco. Aí Jesus deu graça e repartiu. Eles sentam, sabe, escaldados de suor naquele sofá branco. E quando eles saem com as marcas eternas deles naquele sofá. Esses dias o homem estava lá limpando a manhã toda, a máquina. Ele disse, pastor, o que passou por aqui? Esquece, irmão, só limpa. Terça e quinta. Mas não faz sentido se a gente não entender a pedagogia de Jesus. Um dos livros mais tristes que eu já li, já falei isso aqui inúmeras vezes, mas faz mais sentido quando eu prego sobre isso. Foi um livro que terminou assim: eu nunca tirei o meu tapete branco do lugar. Eu nunca lavei a louça principal que eu ganhei no meu casamento. Eu nunca tive que limpar o meu sofá branco, porque ninguém me visitou. A casa era só minha e agora já estou velha demais. A gente tem que aprender que tudo que a gente coloca na mão de Jesus, Ele dá graças e reparte. Aleluia. Porque a mesa do Senhor é uma mesa de generosidade. O pão é nosso.
A ceia é a festa da ação de graças. Não tem lugar na mesa do Senhor para egoísmo, vaidade. A ceia é um lugar de generosidade. E o apóstolo continua ensinando a deseducada igreja de Corinto. E ele diz assim no versículo 26: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, naquele primeiro século, sempre quando era feito a ceia do Senhor, no final, depois eles cantavam: Maranata, vem Senhor Jesus. Porque a ceia, ela não é só um memorial que lembra o que Jesus fez. Ela é um aviso, ela é um lembrete, ela é um recordar da nossa esperança, daquilo que vai acontecer, que Ele voltará. Jesus nos ordena que às vezes que ceiarmos, lembremos da história que Ele cumpriu, mas também que essa história não chegou ao fim, o capítulo final ainda está preparado. E o apóstolo Paulo continua: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem é o corpo do Senhor? O corpo do Senhor é a igreja. E o que é estar indigno nessa situação? O que Paulo quer dizer com isso? Paulo não está falando para a gente ser perfeito. Jamais poderíamos ceiar se este fosse o caso. Quem não tem pecado, que pegue o primeiro cálice e o primeiro pedaço de pão, ninguém pegaria. Mas não são as pessoas que são indignas aqui, mas é a maneira como as pessoas estão indo à mesa do Senhor. Elas estão vendo a mesa do Senhor apenas como um ritual, como algo religioso. Eles não respeitam o que ela representa. Por exemplo, se eu queimasse loucamente aqui a bandeira do Brasil, eu estaria desrespeitando o que ela representa. Quantos estão me entendendo? Porque ela representa algo. E quando eu desrespeito o que representa algo, eu desrespeito o que está representado. Ou seja, quando nós desrespeitamos a mesa do Senhor, nós estamos desrespeitando o Cristo. A Bíblia diz que Ele deu graças. Não foi mérito, foi dádiva, foi um presente, foi o que Deus deu. Ele partiu o pão é nosso, o Pai é nosso. Deixa eu te falar uma coisa: como é que você pede pão para o seu pai? Pai, passa o pão, ou pai, passa o pão? Tem uma diferença muito grande. Uma é: pai, passa o pão, porque você sabe que sempre vai ter. A outra é: passa o pão antes que acabe. Você já viu aquele ditado do quinto dos infernos, que é muito falado aqui no Maranhão? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quantos aqui conhecem esse ditado? Levanta a mão. Pois é, e você já deve ter repetido ele várias vezes. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, se tem pouca comida, deixa eu comer logo, antes que acabe. Eu acho que a gente acabou ensinando isso por meninos, principalmente em festa de criança, já viu? Quando acaba os parabéns, pode ter 10 mil doces e 20 crianças, não sobra. Não sobra. Uma vez eu fiz o teste. Falei: eu não vou pegar, gente, é doce demais, não vai desaparecer, não é possível. Não vai. E eu fiquei sentadinho, esperei. Sabe o que aconteceu? Não comi. Não comi. Aí eu fui falar para a irmã, né? Falei: irmã, não sobrou. Aí ela disse: para de ser bobo, pastor, tinha que ir logo. Eu estava querendo assim ter uma conversa assim mais educativa. Ela disse: larga de ser inocente, pastor. As criançadas já foi e as mães já levaram. Tem uma mãe que joga dentro da bolsa. Não estou exagerando, irmão.
Mas presta atenção. Jesus ensinou, foi que antes da gente comer, a gente partir. Tem duas mesas na Bíblia, a mesa dos demônios e a mesa de Jesus. Sabe como é que é a mesa do demônio? É aquela lá que está lá em Gênesis capítulo 3. Eva, come e então dê ao seu marido. Come primeiro e depois você dá. Na mesa de Jesus é: dá graças, reparta e coma. Pastor, mas tenho pouco. Deixa eu te explicar uma coisa bem aqui. Se o pouco de pão que você tem não é nosso, o muito pão que um dia você pode ter, também não será. Se no pouco você não sabe dividir, não pense que quando tiver muito, você vai ajudar alguém. Você tem que aprender a colocar as coisas hoje nas mãos de Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quando colocamos algo na mão de Jesus, Ele dá graças e reparte. E deixa eu te dizer uma notícia para você. Se tem algo inteiro na sua vida, é porque Jesus nunca colocou a mão. Minha casa, minha vida, meu carro, meu problema, minha decisão, minha opinião, Jesus nunca colocou a mão. Sabe, tem gente que não entendeu o que é ser igreja. Tem gente que não entendeu o que é ser igreja. Tem gente que quer ser igreja sem que ninguém coloque a mão nele. Irmão, igreja é lugar onde você conhece e se dá para ser conhecido. Eu posso ouvir um amém? Igreja, se você está numa igreja, numa verdadeira igreja, na igreja de Jesus, na igreja que come na mesa de Jesus, que ceia com Jesus, e você diz: a minha vida é só problema meu, ninguém vem tocar na minha vida. Eu quero te dizer que você nunca entrou na igreja de Jesus. E se você nunca entrou na igreja de Jesus, você também nunca experimentou a beleza de ser curado na mesa de Jesus. Porque todo problema que você tem, que você não sabe resolver, a solução está num irmão em Cristo que você ainda não conheceu. Alguém está me entendendo aqui? Isso é a igreja, é o corpo de Cristo. Por isso, se existe algo inteiro na sua vida, é porque Jesus ainda não colocou a mão. Se queremos ser igreja, precisamos voltar a aprender a sentar na mesa. É interessante que Jesus, momentos antes de ser preso, julgado, passar toda aquela paixão, aquela tortura, crucificado e morto, Ele não fez um culto, Ele fez uma ceia. Ele preparou uma mesa, onde todos estavam sentados, todos eram iguais. E entre essas mesas, e entre essas pessoas dessa mesa, estava Judas. Ou seja, na mesa do Senhor vai sentar muitas pessoas diferentes de você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Meu irmão, que Jesus nos ajude. Porque assim, você pode escolher com quem você casa. Até porque mesmo você não casou em coma. Você escolheu, você assinou, você fez tudo certinho. Agora, quem vai fazer parte da família de Deus, aí é Jesus, aleluia. E qualquer pessoa no universo tem direito de comer do pão da vida que Jesus deixou ser esfacelado naquela cruz. Como pode aquele tipo de pessoa estar na igreja hoje? Pois é, né, irmão? Se até Judas está na mesa, nós vamos reclamar de quê? Quantos estão me entendendo, irmão? Aleluia. Por isso entenda que a mesa do Senhor é a mesa dos diferentes. Uma pessoa perguntou de novo para mim semana passada: pastor, a coisa não está boa lá na sua igreja não. Eu vi uma pessoa esses dias lá que eu jamais imaginei que estaria numa igreja. Eu falei: o que você quis dizer?
Pastor, aquilo era a pior pessoa que eu já vi. Eu digo, irmão, dá glória a Deus aí que o cara está indo para a igreja. Ele diz, pastor, e é bom para a igreja? Eu digo, irmão, não sei, o pastor fica meio queimado, mas deixa eu te dizer, meu irmão, todo material que chega na igreja não chega em boa qualidade. Que eu estou entendendo, irmão? Quando Jesus te salvou, você chegou como? Chegou bonzinho, não chegou? Agora que o Espírito Santo te deu uma melhorada, uma santificada, você tomou uma vergonha na cara, tudo isso aí é muito legal, né? Você conheceu mais a Bíblia, está obedecendo mais, se arrependendo mais, deu uma melhorada. Mas o primeiro material que chega na igreja, como é que chega, irmão? Chega só o bagaço, arrebentado, quebrado, mutilado, esfacelado pelo mundo, pelo pecado, destruído pelos seus erros, consumido pelas tentações desse mundo, pelos erros, pelas ações demoníacas, pelo próprio pecado do coração. E a gente vai reclamar com quem chega, irmão? Pelo amor de Deus. Avivamento é um monte de gente destruída chegando na igreja para Jesus restaurar. E dá glória a Deus mesmo, irmão, porque nós vamos passar sufoco. Nós vamos ter que explicar o que essa pessoa está fazendo ali, por que ela está servindo. Pastor, você já viu quem está lá no carro? Servindo o carro. Quem é, irmão? Pastor, você não está entendendo. O cara já, eu digo agora, é nova criatura. Aleluia, irmão. Na mesa do Senhor tem todo tipo de gente. Então a gente precisa aprender a pedagogia de Jesus aqui. E que o Senhor nos ajude. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. É tipo assim, anda junto, faz junto, caminha junto. Eu lembro uma vez, eu acho que isso já tem talvez uns 10 anos, meu filho Leonardo, a gente estava num momento de ceia, e aí o Leonardo perguntou para mim, o que é isso, pai? Eu falei, filho, é pão e suco de uva. Ele já olhou assim com um olhar de pidão. Ele era bem pequenininho, mas era uma bolinha mais linda do mundo, gordinho. E aí eu fiquei com o peninha dele e dei o pão para ele. Aí ele perguntou, pai, o que é isso? Por que a gente está... Eu falei, porque nós estamos festejando aqui o sacrifício de Jesus. Ele diz, é festa? Eu digo, é festa. Aí ele falou assim, e então, pai, por que o pão é tão pequeno? Não, mas a forma como ele perguntou foi tão linda. Tipo assim, eu queria um pãozão, pai. Eu queria um pãozão com uma Coca-Cola. Eu queria um pãozão com um sucão. E eu expliquei para ele que era daquele jeito, de uma maneira muito rápida, estava na ceia. Mas eu voltei para casa e escrevi um texto, que virou a primeira página do meu livro. Você sabe por que o pão é pequeno, irmãos? Porque ele não está inteiro e foi dividido. Só por isso. Quando tem algo muito grande na sua mão, é porque pouca gente está usufruindo. Sabe, a pedagogia de Jesus é uma mesa generosa. Tudo que é grande é porque ainda não foi compartilhado. E Jesus quer nos ensinar a estarmos dignos na mesa dele. Então Paulo agora entra num assunto um pouco mais problemático. Ele entra na questão do coração. Ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Versículo 28. E a grande pergunta que a gente tem que fazer aqui, o que deve ser examinado? É como se Paulo estivesse falando assim, saia do automático e olhe para a sua vida. Bom, deixa eu te falar algo aqui. Tem uma frase que me pegou ontem. Uma frase que me pegou e ela me fez pensar muito. Ela é óbvia, mas precisa ser dita. Você sabia que Jesus Cristo é real? Ele não é um folclore. Quantos estão aqui? Você sabia que Jesus Cristo é real?
e que Ele está aqui nesse lugar, que Ele está vivo, e que Ele poderia estar sentado aqui nessa cadeira, olhando para mim e dizendo assim: fale bem de mim. Tipo assim, não fale o que eu nunca disse, não ensine o que eu nunca ensinei. Ele é real. Não cante se teu coração não está cantando para mim. Não finja, porque eu sei olhar através dos seus olhos, passar pela íris dos seus olhos, entrar dentro do teu coração e nas recâmaras do seu coração e saber o que você pensa. Ele é real. É mais ou menos isso o que Paulo quer que a gente entenda. Jesus é real. Antes de você vir celebrar o sacrifício dele, a morte dele numa cruz. Sabe, isso aqui não é aqueles velórios onde você chega com uma flor e deixa lá e não tem nenhum sentimento esboçado. Está lá só por um ritual público ou por outra coisa, sabe? Lá nos Estados Unidos tem o Memorial do Soldado Morto, que quase todo governador, quase todo presidente que chega lá, leva um buquê de flores lá, como se estivesse prestando condolências a todos os soldados que morreram. Mas eu não sei como é que está o coração daquele homem. Mas quando você vem no Memorial do Senhor, quando você vem na mesa do Senhor, não dá para vir com a postura superficial. Examine-se a si mesmo e veja como você está indo a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é real. Examine-se a si mesmo. Todo homem e mulher deve examinar-se agora. Existe algo secreto na sua vida, um pecado, algo que está hospedado em você que desagrada a Jesus Cristo de Nazaré. Novamente, Paulo não pede perfeição, mas pede sinceridade. Quantos estão aqui? Diga amém. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Jesus pega um religioso hipócrita e arrebenta ele em pedaços. Jesus acaba com o religioso hipócrita. Ele tritura ele em pedaços. Mas um coração sincero e quebrantado, Ele não despreza. Ele abraça, conserta, ama. Então a maneira como você chega à mesa do Senhor precisa ser em sinceridade. Jesus não tolera nem descrença, nem desobediência. Descrença é você achar que nunca poderá ceiar. Desobediência é você achar que pode cear de qualquer jeito. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, tem dois erros que a gente pode cometer na mesa do Senhor: quando excluímos os pecadores da comunidade e quando nos excluímos da comunidade dos pecadores. É quando achamos que pecador nenhum pode cear, e quando a gente acha que não é pecador e pode cear de qualquer jeito. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que, de um certo ponto de vista, todos nós somos indignos. Irmão, quem é digno de sentar numa mesa com o Rei da Glória? Quem é digno de olhar para aquele que tem os olhos de fogo? Quem é digno de conversar com aquele que é santo, santo, santo? Quem é digno? Quem é digno de estar perto daquele que é o completo retrato, perfeição de Deus? Quem é digno? Ninguém é digno. De um certo ponto, ninguém é digno. Por outro lado, todos nós podemos ser dignos. Como assim? Na mesa do Senhor, somos todos iguais. Sabe por quê? Porque a graça nos nivela. Jonathan Edwards, ele diz que eu, você, a humanidade e uma borboleta está à mesma distância da glória de Deus. A única diferença é que nós recebemos graça e por isso podemos nos aproximar de Deus.
graça de estar com o Senhor. Paulo continua, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Essa condenação tem a ver com a falta de exame sincero. O homem e a mulher que não se examina se torna inconveniente na mesa do Senhor. O autoexame é uma investigação para o crente enfrentar a sua própria escuridão, seu pecado, e com o desejo de abandoná-lo. Esse exame é um arrependimento profundo e genuíno, que produz dignidade para estar na mesa do Senhor. E você sabe o que o apóstolo Paulo acredita? Ele acredita que neste autoexame, o laudo não pode ser desfavorável. Coloca o texto para mim aqui, o versículo 28. Examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Vamos lá. Aqui eu preciso da sua redobrada atenção. Quem aqui foi ensinado já que se você tem algum pecado, se você tem alguma coisa para resolver, você não podia cear? Levanta a mão. Quem aqui foi ensinado assim? Pois é, eu também fui ensinado assim. Só que o problema é que a gente não lê a Bíblia. E a gente acaba não fazendo as perguntas corretas. Lê esse texto comigo bem aqui de novo aqui, ó. Examine cada um a si mesmo. Depois de você se examinar, depois de você se arrepender, depois de você ver a escuridão que tem dentro de você, depois de você desalojar aquilo que estava alojado, que não agrada ao Senhor dentro de você, depois de você realmente pedir que o Senhor te perdoe, o que o texto diz? Qual é o que está escrito aqui? E. O que é esse E aí? Em português, conjunção aditiva. Não é um talvez, não é um ou, não é vai para casa e se veja com Jesus. Não, o texto está dizendo: examine cada um a si mesmo, dobre o seu joelho, ore diante de Jesus, peça perdão dos seus pecados e então, conclusão, aleluia, coma do pão e beba do cálice. Vai desprogramar, vai dar um trabalho. Porque a religião, na hora que programa, é um negócio difícil demais. Meu Deus, pastor, eu estou com aquele pecado, eu não vou ser. Não, irmão, ei, examine-se a si mesmo. Tu já está em pecado, pronto, já se examinou. Agora dobre os seus joelhos e se arrependa. Sabe, ler isso aí diferente é mais ou menos como se fosse assim, ó. Nossa, eu não estou muito bem, eu vou lá no médico. Médico, olha aí como é que eu estou. Você está muito mal. Obrigado, médico, vou para casa agora. É desse jeito. O cara que examina-se a si mesmo e diz assim: estou mal, e volta para casa. Meu Deus, é esse mesmo que precisa comer do pão e beber do vinho, quando estão entendendo? É esse que precisa da carne e do sangue de Jesus. É esse que precisa da comunhão novamente. Ô irmão, deixa essa religião quebrar dentro de você. Examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Porque o apóstolo Paulo acredita aqui que é impossível quem se arrepende ter um laudo desfavorável. O exame aqui que o Paulo quer que você faça é totalmente positivo. Ele não diz que alguém deve fazer um autoexame e deixar a mesa do Senhor em situação de desespero. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele diz é que após um exame do coração, com uma fé sincera, piedosa, você então coma do pão e beba do vinho. A gente não crê na transubstanciação. O que é isso? A gente não crê que esse pão vai virar o corpo de Cristo e nem que o suco de uva vai virar o sangue de Jesus. Não, não é isso que a gente crê. Você não vai comer Jesus aqui não. Mas de certa forma vai. O que é a ceia? Ceia é lugar de comunhão. Quem está fraco precisa estar em comunhão com Deus. Quem está fraco precisa estar perto de Jesus. É um memorial onde, deixa eu te falar, Jesus deixou duas coisas para a igreja. 2 sacramentos: ceia e batismo, mais nada.
Ele diz: a igreja verdadeira faz ceia e batismo. E há poder nesses dois sacramentos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então examine-se o homem a si mesmo, e então coma. Quem mais precisa do vinho e do pão é quem mais necessita, os fracos. Não existe lógica em se examinar, se arrepender e ir embora. Tem um perdão que ainda não foi declarado? Declare ele diante do Senhor agora. E fala: Senhor, eu vou cear, porque eu perdoo aquela pessoa. Porque eu vou pedir perdão àquela pessoa. Então você se alimenta da mesa do Senhor, para ter vigor espiritual para isso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se algum perdão é necessário, um dano precisa ser restaurado, você precisa da força da mesa do Senhor. Por último, pode subir o ministério. Quem pode tomar a ceia? Bem, a responsabilidade é de quem se examina. De quem se examina. E o que mais, pastor? Bem, quem confessou Jesus Cristo como seu Senhor e se batizou nas águas. Por quê? Porque o batismo é uma identificação com Cristo. O batismo é a marca do seu compromisso público com Cristo. E a ceia é a renovação desse pacto. Então você precisa estar em comunhão com o Senhor. Você precisa ser salvo pelo sangue de Jesus, ter declarado isso publicamente, ter sido batizado, porque é uma obediência às Escrituras. Crer no Senhor Jesus Cristo e seja batizado. O batismo também é uma declaração de comunhão e aliança com a comunidade, com a família espiritual que você está congregando. O batismo é a porta de entrada. Então quem ceia nessa igreja? Ceia quem examina-se a si mesmo, está em comunhão com o Senhor e foi batizado nas águas. E eu espero que a ceia do Senhor te torne cada dia mais generoso, cheio de amor, puro, compromissado com Jesus. Porque toda vez que a gente vem nesse memorial, vem para lembrar daquele que nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino, o reino de luz, o reino do seu amor. Tudo isso para a glória dele, amém?